Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos auxílios da lição de número 4 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Revista Adultos, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 14, e diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. Diz assim o texto sagrado: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Muito bem, a introdução desta lição de número 4 vai dizer assim: Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Já de início podemos ver que o ministério do Senhor Jesus Cristo era um ministério singular. Por quê? Primeiro, porque Jesus era um homem sem pecado. E segundo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, em toda a sua plenitude. O Espírito Santo estava agindo e operando na vida do Senhor Jesus e através da vida dele, de forma plena, sem impedimento algum. Por isso que ele era essa pessoa que ele era uma pessoa, um ser humano também, 100% Deus, 100% homem, usado pelo Espírito Santo na propagação do Evangelho e também na realização de curas, milagres, maravilhas no meio do povo que o ouvia. O primeiro tópico de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo esteve presente ali no nascimento de Jesus. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Então, já desde o início ali, no nascimento de Jesus, nós vemos a atuação poderosa do Espírito Santo na vida do bebê, do Senhor Jesus.
Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, que significa Deus conosco. E o Deus que se fez homem e habitou entre nós. João 1,14. Também o Espírito Santo esteve presente no batismo do Senhor Jesus. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Era uma manifestação indubitável, sem dúvida, da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho, Jesus, saindo da água, e o Espírito Santo materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Também o Espírito Santo esteve presente ali na tentação no deserto. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Veja bem, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, tá? Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que o conduziu até ali, para ser tentado pelo diabo. É assim que o texto bíblico diz. Ali, experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Mateus 4, 2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. Veja como é importante, o crente estar cheio da palavra de Deus para poder rebater as tentações de Satanás. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim, fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Isso serve também para o cristão. Se Jesus, que era perfeito, precisou da atuação do Espírito Santo na vida dele, ali no momento da tentação no deserto, e citou a palavra de Deus, muito mais o cristão também precisa ser cheio do Espírito Santo, está também cheio da palavra de Deus na sua mente ali, memorizada, para ele poder rebater as acusações e as tentações da parte de Satanás. Ponto 2. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, 23, 24. Vai falar sobre isso. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Primeiro, evangelizar os pobres. Evangelizar a todos, mas principalmente os pobres, porque os pobres eles não confiam nas riquezas, até porque não as possuem. E os ricos, por possuírem riquezas, eles acabam não querendo crer na revelação de Deus. Jesus também foi ungido para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Veja Salmos 34, versículo 18. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens, quer dizer, os quebrantados de coração, os humildes de espírito, aquelas pessoas que querem conhecer a Deus, querem ser alcançados pelo amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Não são pessoas soberbas, presunçosas e arrogantes que acham que sabem tudo e que não precisam de Deus e da sua palavra. Jesus, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Veja Mateus 11, 28. Apregou liberdade aos cativos, João 8, 31 a 36, e aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20 e 21. Deu vista aos cegos também e pôs em liberdade os oprimidos. Aqui, oprimidos
espirituais. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra realizada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Tópico 2, Jesus e a oração em seu ministério. Ponto 1, o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira, em Mateus 6, de 9 a 13. A segunda, em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus e a cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Ali tem as etapas que nós também, nas nossas orações privadas ou públicas, precisamos seguir esse modelo, né? Adoração a Deus, confissão de pecados, agradecimento, ação de graças, né? E por aí vai. Então, é um modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos e também a todos nós que hoje seguimos o Senhor Jesus aqui no século 21. Ponto 2. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, Lucas 10, 21. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai, por meio da oração. Então, Jesus orou. Jesus ia para os montes orar, passava noites orando, sempre orando, para dar o exemplo para os seus apóstolos e os seus discípulos, e para nós hoje. Então, o cristão precisa investir tempo em oração, buscar a Deus, para que ele possa ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, e poder fazer a obra do Senhor com êxito. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Mateus 26, de 36 a 46. Ou seja, fazer a vontade de Deus é sempre a melhor coisa a se fazer. Mas você só vai ter força para cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus, se você tiver uma vida de oração, se você for cheio do Espírito Santo, que da sua própria natureza humana, você não vai ter forças para fazer isso. Então, é importante, assim como Jesus deu o exemplo, também seus apóstolos, investimos tempo na oração. A FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que, por meio de seus núcleos de estudo, localizados em várias igrejas em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e outras regiões, já formou mais de 7.000 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 16 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer lugar e hora, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESC, aqui de Santa Catarina. As videoaulas têm aproximadamente 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos A Arte de Pregar, Discipulado Crescendo no Amor de Deus e os subsídios para EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas
399, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Não perca tempo, faça já a sua inscrição usando o link na descrição. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. Uma vida na unção do Espírito. O que quer dizer unção? Quer dizer uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas 4:8. Ponto primeiro, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que a obra do Senhor, seja vista apenas como um mero olhar humano. Ele vê a configuração do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudam atitudes por causa de ensino dirigido pelo Espírito. Quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo 4:7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então, para ser ungido, para ser cheio da graça do Senhor Jesus, do poder do Espírito Santo, não pode negligenciar ali os exercícios espirituais, as disciplinas espirituais. A oração, o jejum, a leitura devocional da palavra de Deus. Tudo isso é importantíssimo. A confissão, o arrependimento, o quebrantamento, a se humilhar na presença do Senhor, reconhecer a nossa dependência dele, para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida cada vez mais e nos usar para levar pessoas à salvação em Jesus Cristo. Ponto 2. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local ou nas igrejas locais. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mateus 28:19. Ou seja, a grande comissão é para todos os crentes, todos os cristãos, todos os evangélicos, todos os que servem ao Senhor Jesus Cristo. Não é só para obreiros, só para pastores, só para evangelistas, missionários, não. Todo cristão, nascido de novo, convertido de verdade, precisa falar de Jesus para os que estão perecendo neste mundo. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho e em quaisquer esferas da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. João 14:26. Muito bem, estamos chegando ao fim, na conclusão desta lição de número 4. Antes de abordarmos ali o texto da conclusão, se você está sendo abençoado, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal aqui da FAEST Academia, para que nós possamos postar mais videoaulas, mais material para edificação dos inscritos e de todos que possam ser alcançados ali pelo vídeo do YouTube. E também, se você quiser comentar, fique à vontade para comentar o que você está achando e compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora,
Se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, aqui o comentarista está dizendo, se o Senhor Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, e ele precisou ter uma vida de oração, uma vida consagrada, uma vida dedicada, nós também somos apenas seres humanos, muito mais, porque sem isso nós não vamos poder progredir na nossa vida cristã, não vamos poder fazer avançar o reino de Deus na terra, pregando para as pessoas, expulsando demônios, fazendo a obra do que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Então precisamos sim, vida de oração, de jejum, de consagração, a nossa leitura devocional da palavra de Deus, a prática da palavra, para que nós possamos cada dia mais ser usados nas mãos do Senhor para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus abençoe então seus estudos, sua preparação aí desta lição de número 4 e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus, em nome de Jesus.